e nós iremos começar mais uma aula para o 8º ano. Bom, gente, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós estamos no capítulo 3, África, os frutos do colonialismo. E esse capítulo ele está entre as páginas 28 a 40. Vamos lá? Bom, gente, uma história da exploração. Então, leiam comigo. O mapa ao lado mostra os principais agrupamentos étnicos na África, as principais cidades e reinos fundados na Antiguidade, no período iniciado há aproximadamente 5.000 anos atrás, tá? Gente, atualmente encontramos a classificação da população africana em 2 grupos principais: os grupos sudaneses e os bantus. Cabe destacar, gente, que cada um desses grupos são formados por centenas de grupos menores, ou subgrupos. Eles se diferem principalmente por suas características culturais, linguísticas e religiosas diferentes, tá? E aí vocês observem, nesse mapa, a distribuição desses grupos, tá? Os sudaneses, como nós falamos, que está na cor verde. Os bantus, que também nós já falamos, que está na cor laranjada. E os demais grupos distribuídos nesse mapa. Bom, gente, quando nós falamos de conceito de grupos, conceito de população, essa distribuição da população na África, nós temos que falar sobre o conceito de etnia, tá? Bom, o conceito de etnia, ele deriva do grego etnos, que significa povo, tá? A etnia, gente, ela representa a consciência de um grupo de pessoas que se diferencia dos outros. E esta diferenciação, ela ocorre em função dos aspectos culturais, históricos, linguísticos, raciais, artísticos e religiosos. Gente, o continente africano e o asiático, eles foram os últimos a serem colonizados pelos europeus, tá? Nas Américas, o processo de colonização, ela teve início ainda no século XVI, tá? E aí, 3 séculos mais tarde, o continente americano já havia sido descolonizado e a primeira revolução industrial, ela se encontrava em plena expansão. Gente, diante disso, os europeus, eles buscaram novas fontes de recursos, como o ferro, o cobre, o chumbo, além de produtos de origem agrícola, como algodão, tá? E borracha para abastecer suas indústrias. Então, vocês observem. Depois que teve o processo da descolonização, tá? Da América, do continente europeu, tá? O continente europeu, ele precisou buscar novos recursos, novas fontes de recursos. E aí, o exemplo disso foi a África, tá? O continente africano. E aí vocês observem que essa mistura, tá? Essa etnia, nessas fotos que eu coloquei para vocês observarem, ela está representado esse grupo, tá? Que aí nós temos a diferenciação de aspectos culturais, tá? Aspectos linguísticos, históricos, raciais. Bom, gente, observem esse mapa comigo, tá? No início da Primeira Guerra Mundial, cerca de 90% das terras já estavam sendo ocupadas sob o domínio da Europa, ok? A partilha, essa divisão, ela é feita de maneira arbitrária, não respeitando as características étnicas, culturais de cada povo, ou seja, eles já chegaram invadindo, impondo as suas características, tá? O que contribui, gente, para muitos dos conflitos atuais do continente africano, de tribos aliadas, e elas foram separadas e tribos inimigas foram unidas. Ou seja, os europeus, eles não dividiram de acordo com divisões das tribos africanas, gerando assim muitas guerras internas. Observem esse mapa comigo. A maior parte ocupada, tá, do que os europeus foram os franceses. E aí vocês observem nesse tom mais lilás, tá, mais roxo. E aí, a França, gente, os franceses, eles foram que ocuparam a maior parte do continente africano. Logo mais, nós temos a Inglaterra, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha
e uma parte a Bélgica, tá? Vocês observem que todos esses continentes, esses países europeus, eles dominaram o continente africano. E aí vocês observam uma diferença que tem aí em 2 países, tá? Que estão na cor branca. Gente, os únicos países africanos que não foram colônias foram a Etiópia, que ela foi apenas brevemente invadida pela Itália durante a Segunda Guerra Mundial, e a Libéria, tá, gente? Que tinha sido recentemente formada por escravos libertos dos Estados Unidos da América. Então, vocês observem que de todos esses países aí que vocês observaram de ocupação dos europeus, apenas 2 deles não foram ocupados, que é a Libéria e a Etiópia. Bom, gente, aqui vocês observem nesse mapa um índice chamado IDH, tá? Gente, o IDH ele é um indicador adotado pelas Nações Unidas que procura medir qualidade de vida nos países levando em consideração 3 dimensões. Então, o que é que o IDH mede? Primeiramente, ele mede a renda, a saúde e a educação. Tá, gente? E aí, olha só, vocês observem que o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele é avaliado de 0 a 1. Ou seja, o 1 é a nota máxima que existe nessa escala. Então, vocês observem que os países africanos, eles estão abaixo de 0,499, tá? Ou seja, eles estão muito abaixo. Então, a expectativa de vida é baixa, a renda é baixa, a qualidade da saúde é baixa e da educação mais baixa ainda. Então, por isso eles estão abaixo, eles estão na cor vermelha. E aí, eu quero que vocês observem um país que está diferenciado aí desses outros, que é a Líbia, na cor verde. A Líbia ela está numa escala de 0,8 a 1, ou seja, está próximo de 1. Mas por que? Você me pergunta, mas por que a Líbia é diferente dos demais? Primeiro, gente, a Líbia ela teve um desenvolvimento econômico no qual reflete esses indicadores socioeconômicos do país, tá? Conforme o relatório divulgado em 2010 pela ONU, a Líbia ela possui o índice de desenvolvimento humano maior entre as nações da África. E entre esses fatores, gente, que contribuem para que seja esse indicador elevado, nada mais é do que a colocação que está. Então, olha só, a taxa de mortalidade infantil, tá? Ela é 17 para cada 1.000 nascidos, ou seja, é muito baixo, perto dos outros países que têm a taxa de mortalidade alta, ok? Além do mais, gente, a expectativa de vida na Líbia, ela é de 74 anos, e nos demais países é baixo, ok? E pouco mais de 10% dos habitantes são analfabetos, então a expectativa de vida lá, a saúde é boa, a renda é boa e a educação é muito boa, porque o índice ele chega de 10%, ok? Nos habitantes no qual são analfabetos. África, do mercado de escravos à dominação colonial. Então, olha só, gente, quando nós falamos de comércio de pessoas que se tornavam escravizadas, tá? As pessoas que eram escravizadas, elas estavam presentes no continente africano, desde os egípcios antigos, certo? As pessoas elas se tornavam escravas na África, principalmente em razão das guerras, certo? Então, por que os escravos se tornavam escravos? Porque estava relacionado principalmente às guerras. Membros de tribos rivais, eles eram reduzidos à condição de cativos, tá? Ou seja, de escravos. Então, quando a tribo ela perdia, elas eram escravizadas, tá? Então, gente, no decorrer do século XV, os europeus, no intuito de expandir suas atividades comerciais, elas exploraram a costa africana. Então, por que é do mercado de escravos à dominação colonial? Porque está relacionado a isso, tá, gente? Aos europeus. Então, os europeus, no intuito de expandir suas atividades comerciais, elas exploraram a costa africana. E aí, com a colonização da América, que necessitava de mão de obra para trabalhar nas terras conquistadas no Novo Mundo. Então, além dos europeus explorarem a costa africana, os americanos, né, continente americano, eles necessitavam de mão de obra.
Então, diante dessa nova realidade que foi colocada para vocês, os europeus eles passaram a praticar o lucrativo tráfico negreiro. Então, vocês observem nessa imagem aqui. Essa imagem são vários escravos que foram colocados dentro de navios para serem vendidos, ok? E, gente, era numa condição degradante, tá? Eles ficavam nus, não tinham comida, era basicamente somente água para eles, tá? Eles viviam nessa condição. E tinham também mulheres grávidas, que vocês observem nessa imagem, crianças e tudo mais, tá? Gente, o tráfico negreiro, ele ocasionou transformações na sociedade africana, pois o aumento ou a diminuição da escravidão interna, ela estava relacionada com a maior e menor demanda externa. Então, o que isso quer dizer, tá? Quanto maior a necessidade de escravos na América, mais era o número de pessoas que eram vendidas para lá, tá? Assim, gente, o tráfico negreiro, ele se tornou um negócio rentável. Então, tanto os americanos quanto os europeus viram a necessidade, observaram que gerava renda esse tráfico de negros, ok? E aí, gente, o continente africano, ele tinha uma importância não só para a área de apoio para as longínquas terras na Ásia, mas também e principalmente como fornecedor de mão de obra escrava para sustentar a expansão colonial, tá? Que se estabelecia no continente americano. Então, olha só, os americanos e os europeus, eles observaram que gerava renda, gerava lucro ter o tráfico de escravos, tá? Essa venda de escravos. E aí começou o processo do mercado, tá? Em relação aos escravos. Então, observem comigo nessa imagem que as condições eram péssimas. Os escravos viviam em condições péssimas, dormiam um em cima do outro. E aí, nesses 3 brancos que vocês observem, eram os que mandavam, eram os que escolhiam. E essas embarcações, gente, elas encostavam, tá, nos países, e aí os donos eles das lavouras, os patrões, vamos dizer assim, eles escolhiam os escravos mais bonitos, os mais fortes. Bom, heranças coloniais. Gente, o sistema capitalista, ele modificou profundamente as relações socioeconômicas, tá, como nós já falamos. E aí, gente, na África isso não foi diferente. Porque antes de os europeus estabelecerem a divisão do continente, como nós já falamos, a divisão de como seria a divisão de cada país para dominar o continente africano, a maioria das comunidades locais, elas não conheciam a propriedade individual de bens, tá? As relações econômicas eram baseadas em trocas e a produção destinada era apenas a de subsistência, apenas para sobreviver, ok? Gente, com a colonização, muitos dos usos e costumes foram eliminados. Então, vocês observem, com o domínio dos europeus e dos americanos, muitos dos costumes próprios africanos foram eliminados, tá? A produção artesanal ela foi abolida, a produção de subsistência se deu a lugar à agricultura comercial, tá? E aí, como resultado dessas mudanças, muitas comunidades elas passaram a enfrentar a fome. Então, por isso que nós observamos hoje em dia o processo de miserabilidade da África, tá? E um problema, gente, ele até então, tá, gente? Esse problema ele persiste até hoje. Gente, do ponto de vista de políticos, o colonialismo, tá? No ponto de vista político, de processo político, o colonialismo ele criou fronteiras artificiais e ele introduziu uma burocracia antes inexistente, ou seja, o que antes não existia hoje existe, tá? Além disso, gente, eram recrutados para a administração povos que eram submetidos ao colonizador, tá? Como eram muitas colônias, havia muita divergência entre esses grupos, tá? E essa situação, gente, ela foi ficando cada vez pior, cada vez mais acirrada. A diferença entre esses grupos e elas complicaram o arranjo político desses povos após a descolonização, tá? Resultando, então, em conflitos que persistem até hoje, que nós falaremos no próximo capítulo, tá? Então, o que nós falamos mesmo na aula de hoje? Nós falamos qual
qual foi o conceito de etnia? Nós falamos também, gente, o processo de exploração, tá? Que a maior parte eram dos grupos sudaneses e dos bantus, ok? Falamos também, gente, que o maior domínio, né, a divisão da partilha que os europeus tinham, a maior era da França, seguido da Inglaterra e assim vai. Depois nós falamos, gente, do IDH, que o IDH da África é muito baixo. E o que é o IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, e ele tem em consideração a renda, a saúde e a educação. E aí nós falamos de um país que tem o IDH bom, o IDH alto, que é a Líbia, tá? Além do mais, gente, nós falamos desse mercado de escravos, nós falamos do tráfico negreiro, como foi o processo de comercialização desses escravos, e nós falamos também das heranças, né, dessas heranças coloniais, que os africanos eles foram perdendo as suas identidades, porque os europeus e os americanos foram impondo as suas, e eles eram obrigados a seguir. Então, gente, eu quero que vocês façam aí no livro de vocês as atividades na página 63, 64, 65 e 68, que foram atividades que nós já falamos, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, leiam o livro de vocês, ok? E se precisar, vocês entrem em contato comigo para que nós possamos sanar as dúvidas que foram criadas durante essa aula, tá ok, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.